Olá! Nesse episódio de hoje, de Primeiros Passos, nós gostaríamos de comentar um conceito e não a fórmula matemática por trás da variação dos preços. A gente chama isso de volatilidade, ou seja, quanto os preços tendem a variar tanto para cima quanto para baixo ao longo do tempo, dentro de um certo período. Por exemplo, semana passada, nos últimos 30 dias, ao longo do ano passado, em diversos períodos dentro desse ano, por exemplo, mês a mês, como é que foi essa variação? Por que isso é importante? Porque nem todos os ativos têm o mesmo comportamento. Claro, alguns custam em torno de $5, outros em torno de 50, outros em torno de 500, outros em torno de 5.000. Não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de uma variação percentual. Por exemplo, em média, quantos por cento do preço do ativo ele varia para cima, para baixo, ao longo do mês, ao longo da semana, ao longo do ano. Isso é muito importante. Nós não estamos falando de tendência de alta. Na nossa interpretação, volatilidade não tem direção. Então, se os preços estão subindo, a gente tem que descontar essa alta, lógico, desses preços para analisar apenas a variação que ele tem ao longo dessa tendência. Isso é importante por duas coisas. Quando os preços estão subindo, tu pode talvez esperar um desses recursos para ter uma entrada um pouco mais vantajosa. Mas a mais importante dessas consequências de entender isso é saber quando que os preços vão descer a um ponto que tu não suporta mais ficar dentro desse trade, dentro do negócio, porque tu comprou, eles caíram demais para ti. Esse caíram demais pode ser algo emocional, uma limitação que as pessoas naturalmente vão ter, ou pode ser também uma limitação financeira, onde as perdas vão além do que nós nos programamos antes para aceitar. Então é muito importante ter essa ideia antecipadamente quando a gente vai escolher que tipo de ativos nós vamos negociar. Por exemplo, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, EOS, todos eles são criptomoedas, mas nem todos eles têm a mesma volatilidade, nem todos eles variam percentualmente da mesma forma. Vou dar um exemplo, algumas criptomoedas estão bem próximos do fundo histórico, outras criptomoedas estão mais para metade do range. A Bitcoin é um exemplo, ela chegou aos 20k, chegou aos 3k, agora ela está em torno dos 8, 7 mil. Outras moedas chegaram até $8, chegaram até 1,40, 1,60 e agora elas estão em torno de 2,60, estão bem próximos aí do fundo, é o caso praticamente aí do EOS. Então a gente tem comportamentos distintos e percentuais distintos de valorização ao longo do mesmo período de tempo. Então o que é importante? Se nós compramos agora um ativo, uma dessas moedas, a gente resolve colocar em carteira, chama encarteirar, e cai 10% o preço, 20% o preço, 30% o preço. Todos vão ter um limite no qual, não, eu estou fora, eu vou sair desse negócio. Então é muito importante que a moeda que a gente escolhe tenha uma variação que em média fica dentro daquilo que a gente tolera. Claro que ela pode entrar numa sanção e depois ela pode recuar, mas dentro de uma normalidade ela deveria de variar dentro do intervalo que nós nos sentimos confortáveis. Qual é esse intervalo para ti? Então uma das formas de se fazer isso é analisar os gráficos dessas moedas, plotar o mais longo histórico possível e comparar elas. Então, quanto que elas variaram percentualmente de um mês para o outro, de um ano para o outro, de uma semana para outra, qual é o range máximo e o range mínimo. No mínimo tanto, no máximo tanto dentro dessa semana, no mínimo tanto, no máximo tanto dentro dessa outra semana, assim ao longo das semanas. Isso dá trabalho? Dá, mas isso pode ser mais ou menos estimado visualmente. Você simplesmente olhando os gráficos vão ter uma ideia de quais são mais, quais são menos. Dentro das que são menos e as que te agradam, aí tu vai fazer esse estudo mais aprofundado. Agora tu tem que sentar e fazer um estudo aprofundado daquilo onde tu quer comprar, colocar o teu dinheiro, comprar para ti. Senão tu não sabe o que tu está comprando. Senão tu não tem ideia do que tu está investindo. E esses movimentos que tu podia ter antecipado te pegam de surpresa. E aí tu, mas como é que não tinha como saber? Não tinha porque tu não fez o teu dever de casa. Então é muito importante a gente ter esse conceito de ter em carteira algo que varia normalmente
dentro de intervalos que nós nos sentimos confortáveis. Isso nós chamamos de volatilidade. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio de Primeiros Passos, sempre nas quartas-feiras. Pessoal, muito obrigado. Tchau.